Um jovem perguntou a um homem velho, rico, como ele tinha feito dinheiro. O senhor segurou seu colete e disse, bem, filho, foi em 1932, era o ápice da Grande Depressão. Só me restava uma última moeda de 5 centavos. Eu investi aquela moeda em uma maçã. Passei o dia inteiro lustrando a maçã e no final do dia vendi a maçã por 10 centavos. Na manhã seguinte, eu investi aqueles 10 centavos em 2 maçãs. Passei o dia todo polindo as maçãs e depois, às 5 horas da tarde, eu vendi por 20 centavos. Continuei nesse sistema por um mês e no final dele, eu havia acumulado a fortuna de $1,37. Então, o meu sogro morreu e ele nos deixou $2 milhões. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. A América do Norte ainda é o lar da maioria dos milionários do mundo. De acordo com Wikipedia, mesmo mostrando um declínio significante nos últimos anos como resultado da crise econômica, 32% dos milionários do mundo vivem na América do Norte. A revista Millionaire, que é dedicada a mostrar aos seus leitores as coisas mais caras que eles podem comprar, mais do que triplicou sua circulação em 2 anos. Veja na internet, clique em Amazon.com e digite milionário. Você vai ter 7.537 resultados, tais como hábitos milionários em 21 dias, a mente do milionário, o milionário verde e 7 anos, 7 dígitos. Tudo isso tem levado as pessoas a uma turbilhão de querer que está fugindo do controle. O monstro do materialismo tem perseguido casas, famílias e casamentos ao redor de todo o país. Do ponto de vista da riqueza material, temos dificuldades em perceber quão rico realmente nós somos. Vamos fazer um pequeno exercício moral que vai nos ajudar a contar nossas bênçãos. Imagine o seguinte, você verá como é que é a vida diária de 1 bilhão de pessoas no mundo. Primeiro, tire todos os móveis da sua casa, menos uma mesa e algumas cadeiras. Use cobertores e almofadas como camas. Segundo, livre-se de todas as suas roupas, menos aquele terno ou vestido velho, camisa ou blusa. Deixe apenas um par de sapatos. Esvazie a despensa e a geladeira, deixando apenas um pequeno saco de farinha, um pouco de açúcar e sal, algumas batatas, poucas cebolas e um punhado de feijão. Quarto, desmonte o banheiro, desligue a água corrente, remova toda a fiação elétrica da sua casa. Quinto, leve embora a sua casa e mude para a família para um barracão. Sexto, coloque sua casa numa favela. 7, cancele todas as assinaturas de revistas, jornais, internet ou clube de livros. 8, deixe apenas um rádio para a favela toda. 9, move o hospital ou clínica mais próximo a 16 quilômetros de distância e coloque uma parteira no lugar de um médico. 10, jogue fora suas cadernetas bancárias, certificados de ações, planos de pensão, apólices de seguro e deixe para sua família uma reserva de $10. 11, dê ao pai da família alguns acres para o cultivo, no qual ele pode levantar umas centenas de dólares com uma colheita, dos quais 1/3 vai para o senhorio e 1/10 para os agiotas. 12, reduza 25 anos ou mais da sua expectativa de vida.
O que é pior ainda, o monstro do materialismo está aparecendo na igreja. Entre em qualquer livraria cristã e você vai pensar que a primeira preocupação de Deus é que o seu povo ganhe dinheiro. Títulos como Jesus, CEO, Deus quer que você seja rico. Esses livros podem ser encontrados nas prateleiras. Você pode honestamente dizer que o novo nome de Deus na América do Norte é o dinheiro. E é exatamente por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 6, no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Bob Russell, em seu livro Dinheiro, Guia do Usuário, escreve: um sociologista revelou que em 1900 o americano normal queria 72 coisas diferentes e 18 delas eram consideradas essenciais. Hoje, uma pessoa normal na América quer 500 coisas e considera 100 delas essenciais. Materialismo é uma doença que infecta a família humana. Mas não pense que isto é um problema somente no afluente América do Norte. James Dobson cita a experiência de Ron Blue, que quando estava visitando uma pequena aldeia rural na África, perguntou a um nativo qual era o maior problema encarado pela aldeia. E para o seu choque, o homem disse materialismo. Ron ficou chocado. Ele pensou que poderia ser a falta de comida, a necessidade de médicos ou talvez uma guerra contra as aldeias vizinhas. Como poderia ser materialismo? Aqueles moradores nem tinham carros, televisores, antenas parabólicas, nem mesmo casas. Mas o nativo disse a Ron: se um homem tem uma cabana de lama, ele quer uma feita de esterco de vaca. Se ele tem uma cabana de esterco de vaca, ele quer uma de pedra. Se ele tem um telhado de palha, ele quer um de zinco. Se ele tem um acre, ele quer 2. Então ele disse isso: materialismo é uma doença do coração. Não tem nada a ver com o lugar onde você mora. O Senhor Jesus tem uma palavra sobre riqueza, e essa é uma palavra muito sábia. É uma palavra que cada pai deveria aprender profundamente, cada criança deveria ouvir desde cedo, cada adulto deveria praticar de forma completa e cada senhor deveria lembrar perpetuamente. Cuidado aonde você guarda o seu dinheiro. Mateus capítulo 6, começando no verso 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Agora, deixe-me esclarecer que desde o início Jesus não estava dizendo que é errado ter dinheiro. Na verdade, Paulo disse em 1 Timóteo 6, verso 17, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Você tem uma casa boa? Desfrute-a. Você tem um carro bom? Desfrute-o. Você veste roupas boas? Desfrute-as. Não há nada errado em possuir bens. Errado é quando os bens possuem você. O problema não é que nós possuímos, mas o que nos possui. A frase-chave aqui são as palavras na terra. O problema é acumular tesouros na terra. Jesus não está preocupado com o que você está acumulando, mas sim onde e por que você está fazendo isso. E por isso o que o Senhor continua com as instruções, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam.
Você pode investir seu dinheiro basicamente em dois lugares. Você pode investir na terra ou você pode investir na eternidade. Você sabe que a traça não pode destruir a redenção, a ferrugem não corrói a coroa da justiça, os ladrões não podem roubar as recompensas da ressurreição. Cuidado como você vê o seu dinheiro. Jesus disse em Mateus 6, 22 e 23, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. O que Jesus está nos dizendo aqui é que a luz que vem à alma do homem depende estritamente da condição espiritual dos olhos. E a condição espiritual dos olhos depende da forma como eles veem o dinheiro. Jesus fala sobre olhos bons e olhos maus. Agora, a palavra bom aqui significa generoso e a palavra mau aqui significa mesquinho. Aqui está exatamente o que Jesus estava perguntando. Você vê a riqueza como um tesouro para conquistar ou uma ferramenta para dar? Você enxerga o que você tem como presente do amor de Deus ou como resultado do seu trabalho? Muitas pessoas têm a catarata do consumismo em seus olhos. E eles realmente não veem o dinheiro e riquezas como Deus vê. Tudo que eles enxergam quando se diz respeito ao dinheiro é ter, ter, ter. Nunca dar, dar, dar. O coração são os olhos da alma. Se o seu coração está limpo, você é um doador. Se o coração está sujo, você é um recebedor. Você pode nunca ter conectado seus olhos com o seu coração. Mas eu li que existe uma doença chamada coração sujo. Quando nessa condição, o que acontece é que são formados úlceras nas paredes internas do coração, que fazem com que os olhos fiquem vermelhos. Se essa condição não for corrigida, os vasos sanguíneos dos olhos podem explodir, causando cegueira. Em outras palavras, um coração puro dá uma visão clara. Posso ser honesto com você? Se você não devolve o dízimo, se você nunca acreditou em dízimo, nunca dizimou, se você não enxerga claramente que Deus exige o dízimo e que Deus abençoa o dízimo e que Deus honra o dízimo e que seu dízimo é um investimento na eternidade, você é capaz de ter o coração sujo. Você precisa tomar cuidado com a forma como você vê o seu dinheiro. Cuidado para não servir o seu dinheiro. Mateus 6, 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Agora, se você quer saber o ponto real que Jesus estava dizendo, aqui está. O Senhor é um dono de escravos. E ou você é um senhor do seu dinheiro, ou é um senhor para o seu dinheiro. Você pode trabalhar mais do que um empregador, mas não pode servir a dois senhores. Há certas coisas que ninguém pode fazer. Você não pode andar em duas direções ao mesmo tempo. É por isso que o jogador de beisebol Yogi Berra uma vez disse, se você chegar numa bifurcação na estrada, pegue-a. Você não pode ter dois pensamentos ao mesmo tempo. E você não pode servir dois senhores ao mesmo tempo. Esta não é uma questão de prudência. Jesus não disse que você não deveria servir a Deus e ao dinheiro. Não é uma questão de responsabilidade. Jesus não disse que você não deve servir a Deus e ao dinheiro. É uma questão de impossibilidade. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Nenhum homem pode servir a dois senhores, mas todos têm que servir a algum.
Bob Dylan escreveu uma música que diz assim: você pode ser um embaixador para a Inglaterra ou a França, pode gostar de jogar, você pode gostar de dançar, você pode ser o campeão mundial dos pesos pesados, você pode ser um socialite com uma longa sequência de pérolas, mas você vai ter que servir alguém. Você pode ser um trabalhador da construção civil, trabalhando numa casa. Você pode estar vivendo em uma mansão ou em uma redoma. Você pode possuir armas ou até mesmo tanques. Você pode ser o senhorio de alguém ou mesmo ter seu próprio banco, mas você vai ter que servir alguém. Você pode focar nas coisas eternas e ter coisas terrestres, mas você não pode focar nas coisas terrestres e ter coisas eternas. Nós fomos criados para servir ao Senhor. A riqueza foi criada para nos servir. Nós não podemos esperar que Deus nos sirva se nós iremos servir ao dinheiro. Nosso Deus e nosso Pai, pedimos que cada pessoa me ouvindo hoje possa ter a transformação do coração, que eles possam ser não recebedores, mas oferecedores, dando um pouco do tanto que Tu nos dás. Abençoa cada telespectador, nós te suplicamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão.
Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existe. Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com o sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existe. Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Olá pessoal, hoje vamos fazer uma viagem imaginária ao mercado para fazer compras. Imagine que estamos no supermercado onde normalmente faz as compras. Venha comigo. Estamos numa missão de comprar apenas aqueles alimentos que vão construir o nosso corpo e torná-lo mais forte e bonito para Deus. Deixem-me começar por dizer que na maioria dos supermercados as coisas realmente boas ficam localizadas na periferia da loja. Primeiro vá até lá e encha o seu carrinho das mais variadas cores disponíveis. Estou a falar, por exemplo, de vegetais de folha verde escura, como espinafre, couve, repolho. Compre também vegetais de cores vivas, como a beterraba, a abóbora, o pimento vermelho, o amarelo e verde, cenouras bem alaranjadas, brócolos, repolho roxo e muito mais. Depois vêm as frutas. Que seleção nós temos? Morangos, cerejas, uvas, maçãs, laranjas, bananas, kiwis, mírtilos, melões, mangas. Já estou a começar a ficar com fome. Enquanto estiver na secção de produtos agrícolas, não se esqueça de levar cebolas, alho fresco e limões. Todos os alimentos vegetais estão repletos de uns excelentes nutrientes, hidratos de carbono complexos, uma boa e moderada quantidade de proteína e um pouco de gordura. Tudo em quantidades que o seu corpo pode usar bem. Agora, enquanto andamos nos corredores do supermercado, nós queremos ficar o mais longe possível das comidas processadas industrialmente, porque queremos comer os alimentos que estão mais próximos da sua forma natural. E queremos cozinhá-los nós mesmos, em vez de usar alimentos pré-cozinhados. Desta forma, controlamos a quantidade de sal e de açúcar e eliminamos muitos outros aditivos. Quando estiver a comprar massa ou esparguete, lembre-se de levar uma massa integral. É tão deliciosa e o arroz integral também é muito bom. Procure molhos de tomate com pouco sódio ou sal. Melhor ainda é fazer o próprio molho de tomate. Basta ferver algum tomate com oréganos, manjericão e outros condimentos e está pronto. Se for sensível ao amendoim, prove manteiga de amêndoa ou de nozes, mas certifique-se de que há óleo a boiar em cima do produto. Desta forma, sabe que o produto não é hidrogenado. O mesmo com a margarina, porque aquelas sem gordura trans e não hidrogenadas são as melhores. Se está a comprar óleo para cozinhar,
O azeite é uma boa aposta. Porém, compre de preferência em frascos de vidro escuro e armazene-os num local fresco e escuro na sua casa. Isso faz com que o óleo não fique rançoso tão rapidamente. Vamos levar um pouco de leite, cereal e pão antes de partirmos. Eu recomendo a utilização de leite de soja, ou para quem prefira, leite de amêndoa, arroz ou de aveia. Os cereais de manhã devem conter pouco açúcar e ter pelo menos 5 gramas de fibra por cada dose. E no caso do pão, certifique-se de que o rótulo diz 100% de cereais integrais. Na verdade, leia os rótulos muito bem, pois assim saberá o que está a colocar no seu corpo. Lembre-se que o seu corpo é o templo de Deus. Dê só o melhor para o nosso Deus. Espero que tenha gostado da nossa pequena viagem às compras. Até à próxima. Se você gostou do programa de hoje e gostaria de assistir novamente ou partilhar com algum amigo ou familiar, você pode solicitar a sua cópia em DVD, totalmente gratuita. Eis as informações necessárias para solicitar o seu DVD. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa, gratuitamente, a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. Está Escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Nós agradecemos a sua presença aqui conosco todas as semanas. Deixe eu lembrar do nosso website. Você pode visitar estaescrito.ca. Lá você pode mandar comentários sobre os programas, você pode enviar um pedido de oração, você pode até fazer uma doação para que o nosso programa possa continuar. Lá também você pode ver todos os programas e pode encaminhar um amigo para estar lá vendo todos os programas do Está Escrito. A nossa oração é que o bom Deus vai nos dar a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez na próxima semana. Se Deus quiser, você estará junto conosco aqui. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.